Olá a todos, estamos entrando no ano B. Vamos começar o novo ano litúrgico e começamos com o período litúrgico do Advento. Nesse primeiro domingo do Advento, nós vamos comentar o evangelho que se encontra em São Marcos, no capítulo 13, versículos 33 a 37. Eu queria colocar um pouco do contexto, não tanto do contexto do Advento, mas o contexto desse texto evangélico, porque afinal de contas a reflexão é sobre o texto e não uma explicação do período litúrgico. O Evangelho de São Marcos dedica o capítulo 13 ao discurso escatológico de Jesus. O que quer dizer isso? Escatom quer dizer as últimas coisas que vão nos suceder na vida, o que vem por último, ou seja, o que vem depois da morte, não nesta vida, depois dessa vida. Então esse capítulo é muito importante para nós, porque são coisas que nós nunca experimentamos na vida e que Jesus nos veio revelar. E aqui ele começa falando sobre a destruição do templo. Jesus começa pouco a pouco, partindo de eventos históricos que ainda iam acontecer, ele nos quer revelar aquilo que vai nos acontecer no final dos tempos. Então, primeiro fala sobre a destruição do templo, como que vai ser o início das dores, né? No capítulo 13, a partir do versículo 5, depois a grande tribulação de Jerusalém. A Jerusalém também ia ser destruída, e de fato foi. Né? Jesus morreu no ano 33, então a profecia foi antes, e Jerusalém com o templo foram destruídos no ano 70. Então foi quando se cumpriu o que estava escrito aqui nesse texto. Né? E depois vem falar sobre a manifestação gloriosa do Filho do Homem, conta a parábola da figueira, para dizer que nós tenhamos esse sentido de perceber os sinais dos tempos, assim como a figueira percebe, né, o sinal do clima. Né? E finalmente chega ao nosso texto. Né? Então, essa pequena introdução é justamente para que entendamos o contexto desse evangelho. Né? Jesus, ele está falando da sua segunda vinda, né? Do que vai acontecer no final dos tempos. Mas também tem uma mensagem para a sua primeira vinda, já que o advento se trata da primeira vinda de Cristo, o nascimento do Senhor. Então vamos deixar um tempo para que vocês leiam o Evangelho e, como sempre, vamos colocar umas perguntas que nos ajudem a guiar a nossa reflexão. Até já! O texto começa assim: cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. A que momento Jesus está falando? O que ele está falando? Que momento é esse? Né? Pois, pela continuação do texto, nós percebemos que esse é um momento muito especial. Não é um evento qualquer na nossa vida. Não é um momento como qualquer outro, ou tantos outros, por mais importantes que sejam, que estão só para essa vida. Se trata do momento final. Se trata da sua segunda vinda. Ficar atentos, porque quando ele vier, então todas as coisas vão ser julgadas sobre eles. Jesus não explica nesse texto, né? Mas a segunda vinda de Cristo, né, vai tratar, vai ser a nova criação, vai ser o juízo final. Então, a ressurreição dos mortos vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, esse é o momento final. Mas também nós podemos falar de outro momento que é muito importante nas nossas vidas. Né? Nós temos muito medo do final dos tempos. Nós temos muito medo do fim do mundo. Né? Mas acontece que existe outro momento nas nossas vidas que é equiparado ao fim do mundo, né? Que é o momento da nossa morte. É o momento quando nós passamos dessa vida para outra.
O mundo continua aqui, mas nós não continuamos mais neste mundo. Então, para nós, é como se o mundo tivesse acabado. Ou seja, o fim dos tempos para nós está próximo, porque vai coincidir com o dia da nossa morte. Ai, Padre, pelo amor de Deus, não fala que a morte está próxima. Diante da eternidade, esses anos que faltam é muito pouco. Se faltam 1, 5, 10, 50 ou 100 anos, é sempre uma vírgula, é sempre um grãozinho de areia em um segundo em relação à eternidade. Então, esse momento está próximo, está muito próximo. E aí nós fazemos uma segunda pergunta. O que Jesus quis dizer com a parábola? Nós queremos analisar o contexto geral dessa parábola, porque ele começa contando. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos empregados. Então, nós entendemos que era como um fazendeiro, né, que deixa todos os seus bens aos cuidados, né, dos seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro ficar vigiando, para que não entrasse ninguém. Então, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vier. Então, Jesus está querendo falar nessa parábola de que ele é o dono da casa. Ele vai voltar. Ele distribuiu para nós os nossos bens, a nossa vida neste mundo. Né? E que nós temos uma missão que cumprir. Nós não estamos aqui simplesmente para desfrutar da vida e curtir e ser felizes. Isso é muito pouco. Vamos supor que nós até conseguíssemos, né? Ninguém consegue, né? Mas vamos supor que sim, que nós nos esforçássemos, conseguimos realizar todos os nossos sonhos, realizar todos os nossos planos, todas as coisas saem do jeito que nós gostaríamos, exatamente como nós gostaríamos, exatamente da maneira com que nós desejaríamos que as coisas acontecessem, né? Mas não foi para esta vida que nós nascemos. Nós nascemos para nos preparar para a vida eterna, do qual essa vida já é parte. Então, o que nós construímos aqui deve ser construído pensando na eternidade. Então, essa parábola Jesus conta justamente para que nós abramos o nosso coração para o que vem depois. Então, esse homem, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos empregados. Quer dizer, ele antes esteve aqui, né, na sua primeira vinda. Mas também nós podemos pensar que ele esteve aqui na criação. Deus está presente na sua criação. Em todas as fases da criação, Deus está presente. Por mais que a ciência avançou parecendo casualmente por conta própria, tudo estava programado por Deus para que acontecesse dessa maneira. Inclusive a nossa própria criação. E é nesse momento que ele vai nos dar a nossa missão. Nós ainda não sabemos qual é, né? Então, na criação de Adão e Eva é a missão para toda a humanidade, mas na criação de cada um de nós, ou seja, no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, aí é criada a alma. Já é um ser humano, ainda que seja micro. É só uma célula, mas já tem o espírito. E aí Deus já colocou todos esses bens que disse aqui. Deixou a sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados. Nós já recebemos aí. E ao longo da nossa vida nós vamos compreendendo melhor e desenvolvendo essa missão. Então nós podemos pensar desse ponto de vista, né? Deus que ao me criar, vamos personalizar essa parábola, ao me criar estava pensando no meu bem. E ele queria que eu me desenvolvesse nessa vida, me preparando para a vida eterna. Porque esse daqui é só o início. Se eu me apego às coisas deste mundo, eu não só não entendi qual é o sentido dessa vida, como tampouco entendi qual é o sentido da outra vida. Eu não entendi que isso é uma preparação para o que vem depois, mas a preparação já é algo bom. Pense, por exemplo, numa pessoa que sobe uma montanha.
ela quer chegar no pico, mas ela também desfruta do caminho. Bebe água, vê as plantas, vê os desfiladeiros, os animaizinhos que aparecem, a brisa suave, o sol, a água, tantas coisas maravilhosas que estão nesse caminho. Mas o caminho é só um caminho, para chegar aonde? No pico. Essa vida da mesma maneira. Então, nessa parábola, Jesus está dizendo que os empregados têm as suas responsabilidades em função da vinda do dono da casa. Nós vivemos nesta vida em função da vinda do dono da casa, Jesus, que vai voltar na sua segunda vinda. Talvez nós podemos fazer outra vez essas duas distinções. Essa vinda de Jesus que nos chama para a eternidade, que é no momento que nós morremos, né? E depois a vinda que vai ser para toda a humanidade, no qual vai haver a ressurreição dos mortos e a nova criação. Olha que coisa mais extraordinária. E disse: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Nós não sabemos o dia da nossa morte e nós não sabemos quando vai ser a parousia, ou seja, o final dos tempos e a nova criação. Se é à tarde, à meia-noite, madrugada ou no amanhecer. Né? Nós não sabemos em que momento da vida vai ser. Né? Nós não sabemos se a nossa morte vai ser prematura, né? À tarde, se já entrando na idade madura, na meia-noite, ou na madrugada, já bastante avançada, ou ao amanhecer, já você chegando já aí, centenário talvez, não sei, não sabemos. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Ou seja, se Deus chegar e nos encontrar em pecado, que coisa mais triste. Que coisa mais triste. Nos encontra despreparados. Nos encontra que nós estivemos apegados a este mundo, que nós não queremos soltar esse mundo. Não. Que isso não nos aconteça. E aí entra a terceira pergunta de reflexão. Qual é a vigilância que Jesus espera de nós? Porque ele conclui dizendo: o que vos digo, digo a todos, vigiai. E diz isso desde o princípio, né? Cuidado, ficar atentos, porque não sabeis em que momento chegará, quando chegará o momento. Então, é um convite à vigilância. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Mas o que ele espera de nós nessa vigilância? É como quem está só vendo que o dono da casa vai vir ou não? Não. Quer dizer, nós vamos viver intensamente essa vida, cumprindo a nossa missão pela qual nós fomos criados. Disse: é como um homem que, ao partir deixou sua casa sob a responsabilidade dos empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Então, ele espera que cada um de nós cumpra a nossa tarefa. E a nossa tarefa qual é? É a missão pela qual nós fomos criados. Existe uma grande missão que dá sentido à nossa vida inteira, mas também existem as missões particulares que Deus vai revelando ao longo da nossa vida, de acordo com a nossa idade, o nosso estado de vida. Então, ele vai revelando missões menores que nós vamos cumprindo e realizando. Essa vontade de Deus corresponde à nossa vontade. O que eu quis dizer com isso? Que se a nossa vontade está espiritualizada, nós temos uma vida de oração, nós conseguimos viver as virtudes, então a nossa vontade se torna igual à vontade de Deus, porque nós conseguimos perceber que o que Deus quer de nós é a nossa própria felicidade nessa vida e na outra. É a nossa própria realização. Então, nós vamos fazer a vontade de Deus porque nós queremos, porque nós vimos, porque nós conseguimos contemplar que isso é o melhor. E isso é o que ele espera de nós, que nós cumpramos a sua vontade. E que através da oração nós conseguimos perceber que essa vontade é o melhor para nós. Então, nós estamos felizes fazendo aquilo que Deus
quer para nós. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos conceda esse dom da vigilância, de estar atentos para fazer sempre a vontade de Deus, para estar sempre pedindo a Ele: Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, fazei-nos dóceis ao Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude a cumprir esse ideal tão maravilhoso que Ele mesmo plantou no nosso coração. O Senhor esteja convosco, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!